Estamos de volta aqui com mais um bate-papo bem gostoso, gente. Agora o bate-papo vai ser um pouco mais feminino, né? Nós vamos falar aqui sobre a menopausa, gente. Menopausa precoce, né? O que é, por que acontece, como evitar, né? E nós estamos aqui com a doutora Loreta, que vai explicar um pouquinho sobre tudo pra gente, tirar todas as dúvidas. Ela já está aqui com a gente. Boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Prazer é meu. Olha, logo de cara eu gostaria de fazer uma pergunta que não estava aqui no script, mas agora a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu fiquei curiosa para saber. Menopausa precoce mudou de nome, essa que é antes dos 40, é isso? Isso. É porque as pessoas acabam confundindo muito menopausa precoce. E existe, a menopausa ela vai ocorrer quando? Entre 45 e 55 anos. Aquela mulher que tem uma menopausa entre 40 e 45, ela é precoce. Ela é antes da idade ideal, mas ela não tem tanta consequência. Agora, a insuficiência ovariana prematura, que é aquela que vai acontecer em mulher antes dos 40 anos, ela é um desastre, tanto para a fertilidade dessa mulher, como para massa óssea, músculo e a sobrevida dessa mulher. Então, em termos médicos, acabou dividindo e a gente tem a insuficiência ovariana prematura e a menopausa, que pode ser na idade ideal ou precoce. Entendi. E para o pessoal que está em casa, né? A gente já sabe, já ouviu muito falar, mas com todas as letras, o que é uma menopausa precoce? A menopausa qualquer menopausa é a parada da fase reprodutiva da mulher. Então, a mulher é um dos poucos mamíferos que tem um período de reprodução curto. Então, a gente tem uma data de validade. A menopausa é quando essa data de validade acaba. Eu não posso mais ter filhos. E para a natureza, quer dizer, se você não pode ter mais filhos, você não tem uma função na propagação dessa população. Então, você não é mais interessante. E ao não ser mais interessante, você vai tendo perda de osso, perda de músculo, que é para você deixar essa sociedade, já que você não contribui com ela. Entendi. Agora falando dessas duas, né, menopausas diferentes, né, essa antes dos 40 anos e essa entre 40 e 45, que é, né, precoce, mas porém não tão assim... Ela é mais comum, né? Mais comum, né? A outra já é um pouco mais preocupante. O que pode causar ambas? As duas, uma é do envelhecimento, né, que é o mais comum, e quando ela é uma insuficiência ovariana prematura, ela está ligada àquelas pacientes que tiveram câncer de mama ou qualquer outro tumor e fizeram químio e rádio, paciente que fez alguma cirurgia, teve que tirar um ovário, pacientes que têm isso de forma natural, em história genética, né? Ah, minha mãe ficou menopausada aos 35, a minha mãe também. Então, existe uma história genética, existem os fatores externos e o natural é todo mundo envelhecer e quando envelhecer, todas nós, em média, aos 55 anos, nenhuma mais de nós poder ter filho. Entendi. E quais são os sintomas, né? Tanto de uma quanto da outra? Os sintomas são iguais. Só que quando você é mais nova, o médico, às vezes, esquece de conversar com a mulher. Então, a mulher está menstruando e fala assim, nossa, não menstrua há 3 meses. Aí ela menstrua no 6º mês. Ah, não menstrua mais 3 meses. E ela menstrua de novo no 6º mês. Então, a gente tem que ficar muito atento em toda mulher que tem ciclos em que ela não menstrua, ou seja, ela não ovula, e essa mulher tem isso repetitivo, isso já é uma insuficiência, uma incapacidade reprodutiva que precisa ser investigada. Porque senão você perde esse diagnóstico. E você já imaginou que você tem 35 anos e começa a não ovular, ninguém te deu atenção, né? Ninguém prestou atenção. Aí você tem calor, aí a pessoa acha que é síndrome de ansiedade, você tem insônia, acha que você está nervosa, né? Então, qualquer sintoma na mulher, ele é menosprezado. As pessoas tendem a falar que a gente é nervosa, que a gente é louca, toma Rivotril, ao invés de fazer uma pesquisa da parte hormonal. E esta ausência do hormônio tem um preço muito grande aonde? No osso. Então, essa mulher, aos 35 entrou na menopausa, capaz de aos 45, 50, ela cair e fraturar, infartar aos 40. Né? Você já imaginou que desastre? Você infarta aos 40 porque alguém deixou de fazer um diagnóstico por você? Então, a informação primeiro tem que ir para o público leigo
Porque às vezes o médico não vai saber, mas a mulher já sabe. Estou com calor, não estou menstruando, qual é a minha primeira hipótese? Uma menopausa. Se ela é antes dos 40 ou depois, o desastre final é o mesmo. Tem que ficar atento e cuidar, né? Tem que anotar. Primeira coisa, toda mulher que menstrua e não toma anticoncepcional tem, até que toma, tem que anotar a menstruação para ter certeza do controle do ciclo. Porque a natureza é tão sábia que quando a gente é muito saudável, quando a gente é muito útil para a humanidade nesse sentido, a gente é muito fértil. Se a gente é fértil, a gente menstrua certo. Então esse é o primeiro sintoma que a gente fala de saúde. Entendi. E quais são as complicações, né, que podem acontecer aí com ambas essas menopausas? A primeira e a mais grave são as fraturas vertebrais, porque onde a gente tem mais hormônio relacionado à nossa juventude é na coluna, onde o estrogênio faz diferença. Então a vértebra, ela vai achatando e fratura. Ou você pode ter uma fratura de quadril, porque o fêmur, ele perde muito osso, né? O fêmur perde a capacidade, a qualidade do osso, a pessoa fratura. E o mais grave, a falta do estrogênio numa mulher aumenta o risco de infarto e AVC. Então, antes de parar de menstruar, a mulher tem muito menos AVC que homem. Se for no hospital, não tem. Mas depois que a gente entra na menopausa, a gente ultrapassa essa segurança e começa a infartar mais que os homens. Nossa, gente, tem que, olha, realmente cuidar muito. Nem imaginava. A menopausa, ela é bem complexa, né? A menopausa, ela judia da gente, não judia? Judia bastante. A gente acha que é só o calor, não. Né? A gente vê o pessoal lá, né? O calor é o maior sintoma. Então, quando você tem muito calor, aquela mulher que tem muito calor, cada calor que ela tem, aquilo vai destruindo algum neurônio, aquilo vai mudando a qualidade neurológica dessa mulher e está associado a mais AVC. Entendi. Então, assim, a gente tem que se preocupar com os nossos sintomas e tem que tomar cuidado para todo mundo. Quando você fala assim, tô nervosa, tô irritada, tô com calor, tô chorona, às vezes isso é um sintoma de menopausa, associado à irregularidade menstrual. Né? A irregularidade, né? Porque se você estiver menstruando normal, é difícil pode ser uma TPM. Provavelmente. E deixa eu te falar uma coisa, como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico você faz no laboratório. Então, o cérebro, ele manda um estímulo para o ovário e o ovário tem que produzir folículos para você engravidar. O hormônio que sai do cérebro chama FSH, hormônio folículo estimulante. Então, imagina, quando você está com seu filho lá na cozinha, aí seu filho não está obedecendo, você fala mais alto. Quando ele não obedece de novo, você berra. Então, o que acontece com o hormônio? A mesma coisa, ele vai subindo. Então, ele vai estar acima do valor de referência, precisamente maior que 25. E o ovário? O ovário é o seu filho que não responde. A produção do hormônio vai estar baixa. Então, o estrogênio vai estar menor que 25. Colhi a primeira vez, eu não fecho o diagnóstico. Eu espero 4, 6 semanas e repito novamente. Repetir, a probabilidade de ser uma menopausa por insuficiência ovariana prematura é muito grande. Ou mesmo a outra menopausa. O que diferencia é só a idade por causa da gravidade. Entendi. E me fala uma coisa, existe algum tipo de tratamento para a menopausa precoce? É o mesmo da menopausa da paciente que tem menopausa na idade esperada, só que a dose hormonal tem que ser maior. Por quê? Porque essa mulher, ela produz muito hormônio. Então eu vejo muita gente falar assim, dosei meu hormônio, tá baixo. Só que o hormônio na mulher, ele oscila muito, por isso que a gente repete. Então essa mulher de 40 anos, às vezes produz hormônio 600 de estrogênio. Então eu tenho que usar uma dose maior do que a mulher na menopausa. A mulher na menopausa, eu uso uma dose menor que ela produzia. Nessa mulher jovem, eu tenho que dar hormônio na quantidade que ela teria para garantir a qualidade de vida dela. Me fala uma coisa agora, particularmente, eu gostaria de saber, como é que a gente pode fazer assim, normal, né, na vida, na menopausa normal? Existe alguma forma da gente conseguir postergar esses sintomas ou até mesmo a menopausa? Ou depende de pessoa para pessoa? Existe algo que a gente possa fazer, que a gente consiga jogar isso um pouco mais para frente? Olha, se tivesse, mas tem. Na verdade, assim, cada um de nós nasce com uma data de validade. E essa data de validade, ela vem da sua história familiar. Mas uma grande parte vai vir do quê? Do seu comportamento e do cuidado que você teve com o corpo. Então, se você não está acima do peso, se você faz exercício, se você não bebe muito, se você não fuma demais, se você não usa droga, você está conservando o seu corpo. Toda vez que você dorme menos, não faz exercício, está engordando, você inflama esse corpo. E essa inflamação pode destruir também parte do ovário, porque às vezes a gente se maltrata.
A gente quer aproveitar tanto a vida que a gente esquece que cada vez que a gente ultrapassa os limites, isso tem um preço. Que às vezes a gente não percebe hoje, a gente percebe ao longo dos estudos. Então, por isso que em medicina, a população ela tem que ser avaliada há muito tempo. Porque não é o que você faz hoje que te atrapalha. É o que você faz todo dia errado que te custa um preço no envelhecimento. Nossa, entendi. E fisicamente, né? Sem contar essas questões que você disse que pode dar, fisicamente, o que a menopausa pode causar numa mulher? Tem uma piora da qualidade da pele. Então, só de olhar a pele de uma mulher mais velha e uma menina mais nova, você vê. É que hoje em dia tem muito tratamento para o rosto, então o rosto ele acaba preservando bem essa qualidade quando bem tratado, mas a pele faz muita diferença. A gordura da mão também diminui, né? A qualidade do cabelo diminui. A lubrificação vaginal vai diminuir, o que conta numa vida sexual mais desfavorável. A memória diminui. Não é que a memória diminui, mas o hormônio mantém uma qualidade melhor lá dos seus neurônios. Só que quando você vai envelhecendo e as pessoas confundem, você tem muita informação. Então eu sempre brinco com a paciente. Se eu abro todas as telas do meu computador até eu acessar uma informação, eu vou demorar mais. Sim. Mas para eu aprender, algo novo, eu vou demorar um pouquinho mais. Diferente da criança, que eu brinco, né? A cabeça está vazia. Então, toda informação que você dá, ela registra muito fácil, mas ela não tem o lastro do conhecimento. Então, para a gente, essas coisas vão fazendo diferença. Então, é muito importante, quando você envelhece, não parar de ler, não parar de estudar, não parar de estimular novos neurônios e coisas novas. E você acha que a alimentação também pode alterar ou fazer com que a sua menopausa venha antes do tempo? Sim, quanto mais coisas, que a gente brinca, né? Quanto mais pacotinhos você abre, quanto mais comida pronta você come, pior é a qualidade dessa comida porque ela é mais inflamatória. Se você come comida que sua avó fez, arroz, feijão, salada, verdura, fruta, essa comida ela é menos inflamatória e mais saudável. Então a gente comer coisas feitas em casa é muito importante. A gente abrir pacotinhos diminui muito a qualidade daquilo que você ingere. E isso é o seu combustível, né? Tudo que você come é o combustível da sua célula. E o corpo também reage com um processo inflamatório quando ele não está gostando. A gente sabe que o processo inflamatório, né, a alimentação, má alimentação, ela é ruim para tudo, né? Para o corpo de um modo geral, né? Sempre que a gente recebe especialistas aqui, eles falam, né, que a má alimentação pode provocar diversas doenças. Inclusive, já saibam disso, mulher. Uma má alimentação pode fazer com que você tenha uma menopausa precoce aí, né? E, doutora, deixa eu te falar uma coisa. Com as suas pacientes, assim, qual foi o caso mais cedo que você teve de uma menopausa? Eu tenho uma paciente de 26 anos com insuficiência ovariana prematura. E isso é muito triste, né? Porque quando ela veio, ela já tinha passado por uns 4, 5 médicos. E falavam para ela que ela tinha síndrome de ovário policístico. E não era. Síndrome de ovário policístico é o último diagnóstico que você faz, porque ele é um diagnóstico de exclusão. Ela tinha uma falência ovariana, então ela não pôde constituir sua família, ela não conseguiu guardar óvulo naquela fase que você está em transição, porque algumas pacientes engravidam nessa transição. E ela faz hoje em dia uma reposição, o que não mudou a qualidade de vida dela, mas a perspectiva de construir uma família acabou. Que pena, em 26 anos. 26 anos. E se ela tivesse, talvez, conseguido um diagnóstico antes, talvez, será que dava para fazer alguma coisa, algum tratamento? É porque assim, o ovário não fala assim, ó, hoje eu morri, não funciono mais. Ele vai falhando, por isso que primeiro a menstruação é irregular. Então, se você está nessa faixa de transição, algumas mulheres engravidam espontaneamente. Então, talvez você estimulando essa fecundidade, você consiga algum óvulo para ela congelar e ter a família que ela tanto quer. Ai, gente, nossa, fiquei chateada por saber dessa de 26 anos. Bom, a gente ficou sabendo aqui da idade mínima, né? Agora, qual foi a menopausa mais tardia que você já viu no seu consultório? Não foi no consultório, foi lá na BWS, onde a gente trabalha com implante hormonal. A gente tem um ambulatório de reposição hormonal por implante. E aí apareceu uma ficha de uma mulher de 61 anos. Aí eu olhei pro professor e falei, essa aqui já tá na menopausa, né? Falei, então vou atender e já vou dispensar. Quando eu fui falar com a mulher, ela tinha 61 anos e ela tinha parado de menstruar há 3 meses atrás. Esse é o caso mais antigo que eu tenho. Então, assim, realmente vai muito do que você vive.
né? Do que você come, do quanto você se cuida. Porque, olha isso, 61 anos, então realmente a pessoa se cuidou aí por muito tempo e conseguiu ter a fertilidade também por muito tempo. Mas tem uma questão genética também, né, da pessoa. E às vezes as pessoas têm essa ideia, se eu demorar mais tempo para entrar na menopausa é muito melhor. Também não, porque a gente tem uma data de validade. Você continuar produzindo hormônio em altas quantidades depois dos 55 também aumenta uma série de doenças. Então, o nosso corpo é tão complexo, que ao avaliar a população, o que eles viram? Que quem demorava para entrar na menopausa, que a gente chama de menopausa tardia, tinha mais tumores relacionados ao hormônio. Por quê? Ela tem hormônio muito alto, diferente do que eu faço na reposição. Porque na reposição eu ponho um hormônio numa dose menor. Então, tudo tem um preço. Entendi. Nada é inócuo. Tá, então vamos supor, a pessoa ficou, né, entrou na menopausa. Os hormônios, eles começam a ficar mais desorganizados do que o normal? Fica uma bagunça. Então é a hora, principalmente, que a gente tem que ir lá, bater um papo, né, com você para poder fazer essa reposição, ver o que está faltando, o que não está, né, fazer a reposição total, porque, gente, hormônio é uma coisa que não dá para brincar. E muda assim, né, a gente consegue, muda de humor, a gente não fica bem, não fica. Então, assim, não é nem só na TPM, né? Pelo que eu estou conversando aqui com a doutora, não é nem só na TPM que você tem essa confusão aí de hormônios. É importante você sempre estar acompanhando, porque na menopausa, aí é que o negócio dá boom mesmo, né? A menopausa, ela deve ser tratada quando ela tem indicação, mas também a gente não pode ficar com a ideia que vai dar hormônio e vai deixar essa mulher uma mulher maravilha, né? O hormônio, ele tem uma indicação precisa, uma dose precisa, para a gente poder conseguir o melhor resultado. Entendi. E aí, como é que faz essa análise dos hormônios? Assim, você faz um exame total, e como que descobre qual que é o hormônio? Porque eu tenho muita curiosidade, porque às vezes a gente não tá muito bem e fica, preciso fazer um exame de hormônio ou de vitamina. Acho que eu tô com alguma falta de vitamina, é porque eu tô sem ânimo para isso, sem ânimo para aquilo. Como que faz esse diagnóstico aí para ver como é que estão os hormônios depois da menopausa? Então, se você está na menopausa, você está 1 ano sem menstruar. Você não precisaria, tecnicamente, dosar o hormônio. Você vai dosar o hormônio na transição só para ter assim, será que essa mulher que está menstruando errado, ela está na transição? Eu colho o exame de hormônio. Se meu cérebro estiver gritando e meu ovário não está respondendo, eu tenho um erro que eu preciso corrigir. Se o meu cérebro está gritando e meu ovário está respondendo, eu posso estar ovulando. Porque para você ovular, o que o cérebro faz? Dá o mesmo berro que você dá com seu filho. Olha, produz folículo. Seu ovário vai responder. Então, quando eu sou fértil, eu vou ter o hormônio do cérebro alto e o hormônio do ovário alto. Quando eu estou na menopausa, eu vou ter o hormônio do cérebro alto, mas o do ovário baixo. E é essa análise que você vai fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando, vamos supor, uma mulher precisa retirar o útero, né, antes do tempo por algum motivo e tal, é como se ela entrasse na menopausa ali, que tudo cortasse rapidamente, ela é como se ela tivesse entrado na menopausa? Como é que funciona? Não, porque quem produz hormônio é o ovário. Você menstruar ou não, é só a casinha do bebê que vai responder essa produção. Então, o cérebro fala para o ovário, produz folículo que a gente vai ter filho. O ovário fala para o útero, prepara a casinha, limpa o chão, que a gente vai instalar um bebê aí. Se você não instalar o bebê, você menstrua. É só isso. Entendi. Entendeu? E tirar o útero, você deixa o ovário. Você não tira o ovário, porque tem muita gente que tira o ovário. Porque quando você tira o ovário, você está condenando essa mulher a uma menopausa não fisiológica, né? Você corta abruptamente. Ao menos você tem uma grande indicação, tumor de ovário, alguma coisa muito justificável, você tira o ovário, senão você deixa o ovário lá. Eu já percebi pessoas também que, por exemplo, tiraram, né, o útero, deixaram os ovários, preservaram os ovários, mas tiraram o útero e notei um envelhecimento na pessoa. O que acontece nesse processo? É natural? Ou essa pessoa já ia ter esse envelhecimento, ou às vezes, e isso é muito difícil de provar em medicina, esse ovário tem um pouco menos de combustível, ele falha antes da hora. Mas assim, não dá para afirmar. Entendi. Cada caso é um caso, né? É porque, é aquilo que eu falei, medicina é o fato de você olhar para frente, pegar os dados e reinterpretar os dados. Você não pode, só a lógica não justifica nada em medicina, né? Porque senão era muito fácil. A gente não faria estudo, não acompanha, não compara resultados. Entendi. Agora falando, né, dessas questões todas de útero, a endometriose, ela tem
um tratamento, uma finalização? Porque eu vejo muitas pessoas que fazem o tratamento da endometriose, depois volta. Aí faz de novo a limpeza, a cirurgia, aí volta. Aí tenta ter o bebê, tem dificuldade. Como é que funciona tudo isso? A endometriose é uma doença onde eu vou produzir mais hormônio, mais estrogênio, não mais estrogênio, eu tenho mais receptores de estrogênio e vai levar a um tecido que menstrua fora da cavidade. E isso gera um processo inflamatório, como se você estivesse sangrando por dentro. Quando você trata a endometriose, qual é o tratamento? Falar assim, ó, não produz hormônio e esse tecido que está fora vai morrer. No que ele morre, a paciente está tratada. Então, muitas vezes a endometriose ela tem que ser controlada porque ela não consegue ser dominada. Tecnicamente, a cirurgia deveria ser o suficiente para essas mulheres não terem recidiva. Mas a maioria delas precisa de um tratamento contínuo. Então, a endometriose ela tem um fator que a gente chama de multifatorial e ela vai responder de formas diferentes. Mas, em suma, a maioria das mulheres que são submetidas à cirurgia precisam se manter sem produzir ovulações. E sempre acompanhando, né? Sempre. Que é o mais importante. Não somente elas, mas todo mundo, né? A gente precisa estar se cuidando sempre. Qual é a dica que você dá para visitar, né, a ginecologista? De quanto em quanto tempo isso? Uma vez por ano é o suficiente para todo mundo. Quem está ficando com menstruação irregular entre 40 e 45 anos, às vezes tem que ir 2 vezes por ano visitar o ginecologista. Mas se você tem irregularidade menstrual, se você tem muita cólica para menstruar, se você tem dor à relação, quando o pênis bate no fundo da vagina, é um sinal de endometriose. Quando você começa a ter oscilação de humor muito grande, você precisa investigar. É bom sempre investigar, né? Bom, doutora Loreta, gente, que bate-papo aqui. Olha, muitos conhecimentos aqui, bate-papo realmente de muito conteúdo. Quem quiser, né, passar lá com você no seu consultório, como é que faz para encontrar você nas redes sociais, telefone? Pode contar aí tudo pra gente. O meu Instagram é @doutoraloreta. Lá tem todos esses dados, né? E também para quem não tem condições, a gente tem um grupo na BWS, que é @faculdadesBWS, que atendem a população carente de tratamento hormonal sem custo. Isso aí, muito obrigada, viu? Muito conteúdo aqui mesmo. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Então, se você quiser passar numa consulta, já entre em contato aí com a doutora, tá bom, Loreta? Entre em contato através do Instagram, direct, telefone, marca uma consulta lá, passa, faz tudo certinho para depois não ter problema, hein? Muito obrigada pela sua presença, viu?